Antes de avançar para o vídeo propriamente dito, de informar que este vídeo é um reupload, pois o vídeo lançado no passado sábado acabou removido por questões autorais, por isso espero que gostem e desfrutem. No próximo domingo, Benfica e Futebol Clube do Porto irão entrar em campo para disputar mais uma jornada do campeonato e por isso vamos recordar mais 6 jogos históricos entre estas duas equipas rivais. Caso queiram ver a parte 1, irá ser deixado o link na descrição. Começámos a nossa viagem em uma temporada bem recente. Estávamos em março de 2019, o Benfica visitava o Estádio do Dragão, as equipas estavam separadas por apenas um ponto. Quem vencesse ou reforçaria a liderança ou seria ultrapassado. O Benfica, que era treinado por Bruno Lage, os encarnados, tinham tido um início de temporada muito abaixo das expectativas, chegando a estar em quarto lugar no campeonato a 7 pontos da liderança, mas com a entrada de Bruno Lage as coisas iriam mudar. Na equipa encarnada, o Benfica teve um crescimento em termos de resultados. Neste plantel, nomes como Rafa Silva, João Félix ou Grimaldo eram destaque. Do outro lado estava o Futebol Clube do Porto, comandado por Sérgio Conceição. Os Dragões tiveram um bom início de temporada, mas com o avançar dos jogos foram perdendo terreno para o Benfica e agora eram ameaçados pelos encarnados. Os Dragões, que eram os campeões nacionais em título neste plantel, nomes como Pepe, Casillas ou Marega eram destaque. O Futebol Clube do Porto foi o primeiro a abrir o ativo. Adriano Lopes, aos 19 minutos, fez levantar os portistas das cadeiras, mas a vitória não durou muito tempo, já que 7 minutos depois, João Félix, a joia da coroa encarnada, restabeleceu a igualdade. Na segunda parte, aos 52 minutos, Rafa Silva deu a cambalhota no marcador. Gabriel ainda seria expulso, deixando o Benfica reduzido a 10. Ainda assim, foram os encarnados a levar os 3 pontos e a saltar para a liderança do campeonato, de onde não mais sairiam, pois seriam campeões nacionais no fim da temporada. Agora recuamos até a temporada 2010-2011. O Futebol Clube do Porto recebeu o Benfica. As equipas estavam em situações bastante diferentes. O Futebol Clube do Porto, comandado por André Vilas-Boas, que iria ter uma temporada bastante vitoriosa, com direito a um título internacional. Nesta equipa, nomes como Falcão, Hulk ou James Rodrigues eram destaque. Já do outro lado estava o Benfica de Jorge Jesus, que no ano anterior tinha sido campeão, e com nomes como Óscar Cardoso, Aimar ou Saviola. O Benfica que queria o bicampeonato, mas os encarnados tiveram um início de temporada desastroso. Em 9 jornadas tinham já 3 derrotas e defrontavam um Futebol Clube do Porto invicto. Havia uma distância de 7 pontos a separar as duas equipas. Aos 12 minutos, Varela abriu ativo no Dragão. Aos 25, foi Falcão de pé direito a dilatar para 2-0. Aos 29 minutos, Falcão bisou na partida e fez o 3-0. O resultado começava a desenhar-se para uma goleada. Aos 66 minutos, Luizão viu o cartão vermelho. Aos 81 minutos, Hulk de penalti fez o 4-0 e perto do fim, o mesmo Hulk fechou o resultado em 5-0. O Hulk marcou 2 golos e deu uma assistência. Antes desta partida, tinha existido algum frisson, pois Jorge Jesus teria desconsiderado o papel do extremo brasileiro na equipa e Hulk respondeu em campo. Assim o Futebol Clube do Porto aumentava para 10 pontos a distância para o rival. Continuamos o nosso percurso na temporada 2005-2006, mais um jogo no Estádio do Dragão. O Futebol Clube do Porto recebeu o Benfica. Era um embate entre treinadores neerlandeses, Ronald Koeman no Benfica e Ko Adriaanse no Futebol Clube do Porto. O Benfica, que era campeão nacional em título e tinha tido um início atribulado nas primeiras 3 jornadas, empatou um jogo e perdeu 2 e procurava estabilizar em termos de resultados. O Futebol Clube do Porto vinha de um empate, mas ainda estava invicto no campeonato. Nos portistas, nomes como Vítor Bahia, Bozingua ou Ucho González eram destaque. Já do lado dos encarnados, nomes como Simão Sabrosa, Fabrizio Micoli ou Luizão saltavam à vista. O Benfica foi o primeiro a balançar as redes. Aos 55 minutos, Nuno Gomes, de cabeça, abriu o ativo e aos 63 minutos, o mesmo Nuno Gomes dilatou para 2-0 e repetiu o feito de César Brito em 1991. Aos 81 minutos, o Bruno Alves viu o cartão vermelho e aos 85 foi a vez de Léo de ser expulso. Assim o Benfica vencia pela primeira vez no novo Estádio do Dragão. Continuamos o nosso percurso na temporada 2000-2001. O Benfica defrontava o Futebol Clube do Porto a contar para os oitavos de final da Taça de Portugal. Mais um jogo
na invicta, desta feita no antigo Estádio das Antas. Na primeira mão, na Luz, o Benfica e o Futebol Clube do Porto não foram para além de um empate 1-1, o que deixou tudo para ser decidido. Na segunda mão, o Futebol Clube do Porto era treinado por Fernando Santos e depois de ter sido pentacampeão em 1999, passava por uma seca de títulos em termos de campeão, mas era campeão em título da Taça de Portugal. Nesta equipa, nomes como Jorge Costa, Deco ou Alanichev saltavam à vista. Do outro lado estava o Benfica, que ainda vivia no período tão afamado do Vietnã. As Águias não venciam qualquer título há 5 anos e terminariam o campeonato nessa temporada em 6º lugar. Nesta equipa, treinada por Tony, nomes como Von Hooijdonk, João Tomás ou Maniche eram alguns dos destaques. O Futebol Clube do Porto foi o primeiro a abrir o ativo aos 10 minutos. Alanichev fez 1-0 aos 29 minutos. Foi a vez de Pena fazer o segundo e 5 minutos depois Carlos Paredes fez o 3-0. O Futebol Clube do Porto levava um resultado bastante avantajado para as cabines. Ainda assim, aos 41 minutos, Diogo Luís viu o cartão vermelho e deixou o Benfica reduzido a 10. Aos 67 minutos, de penalti, Alanichev fechou o resultado em 4-0 e assim o Benfica dizia adeus à Taça de Portugal. O Futebol Clube do Porto, que venceria a prova batendo o Marítimo na final. Agora aterramos nos anos 70 para recordar o embate entre Dragões e Águias, a contar para as meias finais da Taça de Portugal. A temporada era a de 1971-1972, de um lado o Benfica de Jimmy Hagan, que conquistaria 3 campeonatos seguidos, de 1970 a 1973. Nesta equipa estavam reunidas 2 gerações do clube, o Benfica dos anos 60, com Eusébio, Simões e Jaime Graça, e o Benfica dos anos 70, com nomes como Tony e Vítor Batista. Do outro lado estava o Futebol Clube do Porto, que apesar de não ser uma potência futebolística, comparadamente aos rivais de Lisboa, tinha individualidades como António Oliveira, Lemos, Pavão ou Rodolfo Reis. O dia era chuvoso no Estádio da Luz, o que afastou algum público da partida. O Benfica abriu ativo aos 23 minutos por intermédio de Vítor Batista, mas na segunda parte o Benfica teria uma entrada avassaladora em 12 minutos, 3 golos, Artur Jorge aos 46 minutos e Nené aos 49 e 57 respectivamente, davam contornos de goleada à partida. Aos 70 minutos Valdemar colocou a bola na própria baliza e aos 72 minutos Vítor Batista fechou o resultado em 6-0, os encarnados que venceriam na final o Sporting por 3-2 após prolongamento. Fechamos o nosso percurso na temporada 2010-2011, uma temporada que já nos rendeu 3 partidas para esta série de vídeos. Desta feita, jogava-se as meias finais da Taça de Portugal. O Benfica recebia o Futebol Clube do Porto na segunda mão. Na primeira mão, no Dragão, os encarnados venceram por 2-0, graças aos golos de Fábio Coentrão e Rabi Garcia. Portanto, perspectivava-se uma tarefa complicada para o Futebol Clube do Porto, que semanas antes tinha-se sagrado campeão nacional em pleno Estádio da Luz. Em 10 minutos, o Futebol Clube do Porto daria a volta ao texto. Aos 64 minutos, João Moutinho abriu ativo no Estádio da Luz. Aos 72, foi a vez de Hulk dilatar para 2-0 e 2 minutos depois, Falcão fez o 3-0 e complicou a vida para os encarnados, que precisavam de 2 golos para passar à final. Aos 80 minutos de penalti, Óscar Cardoso fez o 3-1, mas pelo critério do gol fora de casa, o Futebol Clube do Porto foi quem passou à final, onde bateu o Vitória de Guimarães por 6-2. Este foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Deixem o like, compartilhem, subscrevam e ativem o sininho para não perderem nada.